França de 2018 contra a França de 1998. Já vou avisando. O quê? Vai ter polêmica? Vai dar cagada. Vai. Quer dizer, não é cagada, vai dar uma coisa certa, Vai mas dar que justiça. vocês aí vão achar que foi cagada. Vai É o dar- famoso, vocês não estão preparados pra essa Não, conversa? não. Exatamente. Vai dar chilique. Exatamente. Vão dar chilique. Então, Exatamente. roda a vinhetola porque Vão eles... chamar 190 pra gente e vocês vão estar errados. Qualquer coisa, se vocês acharem ruim, vocês recorrem do Supremo. Vamos começar, Vitor Sérgio, com os goleiros. Lloris contra Barthez. Você vai com quem? Então, cara, às vezes eu me sinto assim um extraterrestre, porque eu falo, e aí eu não sei se... aí eu vou usar o meu catedrático amigo Formiga, que eu não sei se isso é um efeito do saudosismo. Eu nunca achei o Barthez um goleiro excelente. Nunca achei. Não, mas- Muito pelo contrário. Eu acho que o Barthez é um goleiro médio. Mas se fosse pelo saudosismo, você ia achar que o Barthez já era bom. Não, então, mas passa é porque o tempo e a eu acho gente- que hoje muita gente endeusa o Barthez pelo tá. saudosismo. Mas Não ele, é o seu caso. quem viveu, sabe que o Barthez era no máximo um goleiro médio. E acho que médio eu tô dando moral pra ele. E acho que a Copa do Lloris foi melhor que a do Barthez. Lloris. Ele usou o voto aqui pra bater no Barthez. Não, mas eu acho que com razão. Acho que a França foi campeã, apesar do Barthez, era um goleiro descolado, não era nem unânime dentro da França, tinha brigas para saber quem deveria ser o goleiro de 98, blá, 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 no ciclo anterior. Só que tinha muita gente queimada com não ter ido para a Copa de 94 e tal. Então, assim, o Barthez não é nada demais e nunca atingiu, mundialmente falando, o nível que o Lloris atingiu em clube. Né? O Lloris teve temporadas excelentes. O pós-Copa do Lloris mete o Tottenham na final, porra, Ajuda bastante. de uma Champions. Jogando muito, ele faz uma Copa excelente. Aí, pra mim, é mole. Lloris, muita coisa. Então é o Que é goleiro... outro subvalorizado, às vezes, né? É o quê? Subvalorizado? Subvalorizado. Eu acho o Lloris um goleiro bom. E com Tratam ele como um cagalhão. E com temporadas... Não, acho que também não trata como um sim. cagalhão, não. É que ele teve algumas temporadas muito boas, mas acho que, no geral, é um goleiro bom. Um goleiro de bom nível. Bom, assim, um bom goleiro. De boca cheia. É. Perfeito. Pavard ou Thuram, Formiga? Pavard ou Thuram, assim, o Pavard improvisado, fez uma Copa boa, legal, faz o gol mais da Copa, né? Foi eleito o gol mais da Copa contra a Argentina. O slice, Isso. aquele slice. Belo gol. Mas o Thuram é um dos melhores da sua geração, um absurdo, fantástico. Inclusive faz dois gols. Os únicos 2 gols da carreira do Thuram na Copa, na semifinal. E aí? É isso, acho que assim, se você for pegar gol emblemático do Pavard, o Thuram tem 2 gols emblemáticos numa semifinal que a França perdia em casa para a Croácia. É bom lembrar disso. O pessoal fala assim, 2 gols na final. Não, ele fez 2 gols tirando a França do mato. Mas, no geral, eu acho que a Copa do Thuram... E, salvo engano, os 2 gols com a perna ruim. Eu tenho quase certeza. Acho que não. Um com certeza. Um com certeza foi de esquerda, o outro eu não lembro. Eu acho que a Copa dos dois é boa. Acho que a Copa do Pavard é muito boa para um cara que achou a solução ali. Mas acho que a Copa do Thuram é melhor de um lateral direito que na época era um dos melhores do mundo. E o Pavard é novinho, né? Exatamente. Na Copa de 2018. O Deschamps tirou ele ali porque, se eu não me engano, no Stuttgart, eu fui fazer essa pesquisa, né? Ele jogava mais como zagueiro. Porque muita gente estava, quando surgiu aquele tema lá de o Militão tá improvisado ou não tá improvisado. Hoje ele tem 26 anos, ele tinha 22. Exatamente, aquele negócio do provisão porque, inclusive, eu e Formiga divergimos nessa matéria, mas eu falei, porque eu acho que o Militão estaria improvisado, o Formiga acha que não. Aí muita gente falou, não, mas todas as últimas seleções ganharam a Copa com o jogador improvisado. Eu fui pesquisar, o único improvisado mesmo foi o Pavard. O Havertz jogava de lateral e o cara, ele não foi convocado como lateral. O Sérgio Ramos era lateral. Quem é o outro? É o do 2006. Zambrotta. O Grosso já era lateral. Sérgio Ramos, então assim, muita gente. O Zambrotta não era. Porque o Zambrotta, ele vai só na reta final. Mas o Lucas Hernandes era lateral no Atlético de Madrid, então assim, só pra pontuar. Esse sim, era zagueiro e o Deschamps achou, mas eu voto no Thuram. Então o Thuram está eleito. Varane ou Leboeuf? Então, é porque o Leboeuf ele só jogou a final, né? Inclusive, manteve
o ritual de beijar a careca do Barthez, que era feito pelo Blanc. Ele foi lá e ele beijou a careca do Barthez antes do jogo. Eles fizeram isso se inspirando no... Ah, não. Não sei. Eu ia dizer, se inspirando no Ronaldo, não. Pô, mas fazia isso com o Roberto Carlos depois, o Varane faz uma Copa excelente de cabo a rabo e o Leboeuf, que era um zagueiro bem limitado, ele faz uma Copa de jogar a final e nem trabalhou, porque o Brasil não fez ele trabalhar. Talvez se fizesse, o Leboeuf poderia entregar, porque não era um bom zagueiro. Se fosse contra o Blanc, eu votaria no Blanc, contra o Leboeuf, eu voto no Varane. Aí é isso aí, poupa tempo. Varane, então, leva essa. Que ainda era o Varane, né? Depois ele tá em algum lugar aí, que a gente não sabe onde tá, mas tá jogando bem, do lado do Lisandro Martins tá melhorou. Jogando bem. Graças a quem? Mas agora tá machucado. Ten Hag, né? Agora tá machucado e acho que não vai pra Copa. Odiado? Tem muita gente esculhambando o Ten Hag. Oxe, a base eleitoral de Cristiano Ronaldo tá puta. Mas eu acho que ele não vai pra Copa, né? Ai, Varane. Um Titi ou Desailly? Não, aí eu acho que o Umtiti tá bem, inclusive depois dali se valoriza e tal, mas Inclusive arrisca a carreira para jogar aquela Copa. Isso é importante ser dito. Ele não poderia jogar aquela Copa, ele teria que fazer uma operação, ele arrisca para jogar. Né, Umtiti e jogou muito, fez gol decisivo. Fez gol importante, gol de vitória, inclusive, se eu não me engano, contra a Bélgica. Aí concorre com um cara que chega maior que ele na Copa e que faz uma Copa excepcional também, podia jogar de tudo quanto é coisa que você imaginar. Então, não dá. Então é Desailly. Muita coisa. E aí? Eu fico com pena de não poder votar num Titi. Fico com pena. Mas a vida às Mas a vida nos obriga, né? Nos obriga. Esse programa aqui, às vezes, nos obriga a termos... Enfim, eu vou votar no Desailly, porque acho que a Copa dele é perfeita, mas a do Titi é muito boa e custou a carreira dele, né? Lucas Hernandes ou Lizarrazu agora? Rapaz, o Lucas foi muito bem também, mas eu acho que o Lizarrazu... Eu gostava muito do Lizarrazu, a forma como ele chegava na frente, cortando pro meio, batendo. A Copa dele foi bem legal, vou votar no Lizarrazu, mas é um voto bem questionável. O Lucas Hernandes fez uma baita Copa, né? E aí? Fez uma Copa boa, mas eu acho que o Lizarrazu fez uma Copa tão boa quanto ou melhor. Se entendia, o Zidane caía muito ali às vezes, né? Flutuava o campo inteiro, né? Tinha um entendimento legal ali com... Até o Djorkaeff também caía por acolá. Então eu vou de Lizarrazu. Que eu acho que inclusive no pré-Copa era um jogador também mais... Chegou maior na Copa e manteve isso, né? O Lucas Hernandes tem um pouco de elemento surpresa. Sim. Pra muita gente. Sim. Vamos começar o meio-campo com Kantézinho ou com Didier Deschamps? Cara, eu acho o Deschamps um cara que tá na história do futebol francês, faz uma Copa correta. Pelo pacote completo, né? Pelo pacote, mas eu acho que o Kanté é brilhante até pro papel, então vou de Kanté, dando sustentação até para que o Pogba depois acorde e faça uma Copa boa para muito boa na reta final, mata-mata, né? Musiquinha especial e tudo pro Kantézinho nessa Copa, e aí? Eu acho que os dois seguraram o meio-campo do time, equilibraram o meio-campo do time em muitos momentos. Os dois faziam basicamente esse papel. Acho que o Kanté tinha um pouquinho mais de liberdade, então acho que ele apareceu um pouco mais. Então por isso vou votar nele, mas os dois jogaram muito bem, os dois fizeram esse papel de limpar ali o trilho na frente da área muito bem. Só que a diferença é que o Deschamps tem o carisma do meu telefone, né? Mas era capitão da equipe, por exemplo. Quer dizer, o meu telefone até que é bonitinho, tinha um carisma, sei lá, desse dedo aí. Mindinho é o nome. Matuidi ou Carambeu? Carambeu. Então, eu vou votar no Matuidi. Acho que o Carambeu, ele não jogou tudo que ele podia. Acho que ele poderia jogar mais quando ele surge na Sampdoria, depois em alguns momentos no Real. Acho que ele poderia jogar mais. Acho que ele entra ali num esquema um pouquinho mais conservador. Acho que o Matuidi, com as escapadas, a puxada ali pelo lado esquerdo, acho que ele fez uma Copa mais interessante, liberou um pouquinho, deu presença ofensiva ali na frente. De um time que teve alguns problemas para armar, especialmente o Dembélé, então eu vou de Matuidi. Formigola, você vai também com Vou muita coisa, eu acho que taticamente interessantíssimo era esse Matuidi desse ciclo aí, né? Da Juve um pouco antes da seleção, atacando esse espaço. Ele entregava algo bem mais completo que o Carambeu para mim. E agora a gente vai com a preguicinha de Pogba, que depois se torna e faz uma grande Copa, ou com o Petit? Pois que o Petit não era nem a gente tá falando de um cara que nem era um titular do time, contra alguém que chegou muito grande, que fez uma Copa inicial tosca, sonolenta, mas que no mata-mata ele vai
A partir do jogo com a Argentina, eu acho que é outra história. Inclusive, faz uma grande final. Então, os dois fazem gol, né? O Petit faz o gol, fecha caixão. E o Pogba também faz um gol muito bonito na final. Mas aí eu vou Pogba fácil. E aí, nós vamos no Tiricinha, Vitor Sérgio? Pogba com Petit. Pra mim é muito fácil, porque, olha o meu voto. Uma das maiores vergonhas da história da seleção brasileira é tomar um gol do Petit numa Copa do Mundo. Ponto. Tá. Então o Pogba leva essa, afinal de contas, não dá pra tomar gol do Petit. E ainda é o gol que fecha o caixão. É uma das maiores vergonhas. Só perde, até então, era a maior vergonha da história da seleção brasileira. Só foi superada pelo 7-1. Ah, que isso. Sim, pode anotar. Que é isso? Só Que foi loucura. superada pelo 7-1. Tomar um gol do Petit numa final de Copa do Mundo pra fechar o teu caixão? Belo gol pro sinal de contra-ataque. Tá maluco? Já tava passeio. Já estava estabelecida a merda. Não. O pior tivesse tomado o gol do Guivarch, pô. Griezmann ou Zidane, Formiga? Ou Formiga, Vitor Sérgio? Ah, peraí. Calma. Olhei pra um e... Tá, agora... Eles avisaram que ia ter merda nesse programa. Polêmica nesse programa. Atenção. O voto... É secreto. Não. O voto não é da carreira. É isso, né? É. Exatamente. O voto não é... Atenção. Vou lembrar O voto que... não é da carreira dos dois. Volta o com voto... essa porra na testa aí, que é melhor pra não virar print, viu? O voto não é da carreira dos dois. O voto é do que eles jogaram na Copa. A Copa do Griezmann foi melhor que a Copa do Zidane. Griezmann. Eu tô só fazendo uma careta, porque a verdade é que eu concordo. E aí, Formiga? Também. Um bota... Olha lá, ele falou com a mão na boca. Que boca cara de pau, também. Vocês são os cagalhão. Mas só pra ser justo... Tem que falar. Mas só pra ser justo esses dias... Inclusive o SofaScore lançou um raio-x estatístico das Copas de 66 até agora. Tem do Zidane lá. Você consegue ver que não foi uma Copa brilhante em números. Ele faz uma grande final, realmente. E não foram só os gols. Eu fui rever a final esses dias pra um vídeo que eu precisei fazer. O Zidane joga para um caralho na final. Muita coisa, assim. De dominar o meio-campo, pegar na bola toda hora, desacelera, cria chance, dá passe para... Inclusive, Guivarch, companhia limitada também, o que perde de gol às custas dele é brincadeira. Um desses gols perdidos por... Um deles era Guivarch, quem era o outro? Quem era o outro atacante? Não, era Guivarch e tinha um outro. Dugarry. O Dugarry perde um gol num passe tapa de primeira dele, assim, que é sacanagem. Então, porra, a final dele foi brilhante. Mas a Copa do... Dito isso. Tá cagalhada aí, ó. Dito isso, Zidane. Não, Griezmann. Desculpa, Griezmann. Griezmann. A gente tá votando no Griezmann e não no Zidane. A vida, às vezes, ela não é justa. Esse programa tenta ser, pelo menos... Só pra lembrar, o Griezmann foi o melhor jogador da Copa, ainda que a FIFA não tenha dado o prêmio pra ele. Muita coisa, tá louco. Inclusive, o prêmio foi pra o Modric. Inclusive, o Griezmann é um caso de jogador que funciona muito na seleção e funciona menos nos clubes nesses últimos anos, né? Bom, perfeito. Foi o Griezmann, então. Posso guardar? Pode. Tá, obrigado. Mbappé ou Djorkaeff? Bem, o Djorkaeff jogava muita bola, inclusive. Bem, eu gosto. Mas a Copa do Mbappé, ela é impactante, né? Apesar de não ser brilhante. Mas acho que entra o somatório da idade, isso precisa ser levado em consideração. E o Mbappé, ele acho que arca com essa responsabilidade e vai bem. Ele vai muito bem no jogo contra a Argentina, que é um jogo de virada de chave, em que a França era a favorita, mas teve um momento de cagaço. Inclusive, a Argentina chega a virar o jogo. Não sei como até hoje. Exatamente. É inexplicável, mas vira. E ele ajuda a botar o jogo nos trilhos, a normalidade. E depois faz uma grande final, inclusive com direito a gol, então Mbappé. Kylian ou mimado? Então, primeira fase ele não joga bem, inclusive. Quer dizer, ele melhora quando o Giroud vira titular, aí... E é um pouco até do debate que está tendo agora, né? Porque o começo é o Mbappé de 9 e o Dembélé aberto. E aí o pessoal conversa lá, ele traz o Giroud pro time, e poderia ter sido o Karim, né? Ele traz o Giroud pro agora time. Será?
ele traz o Giroud pro time, mas tomara que agora não tenha o mesmo final. Seja né? no caso. Tomara que não tenha o mesmo final. Mas ele traz o Giroud pro time, abre o Mbappé, ele melhora. De fato, não é uma Copa espetacular, é uma boa Copa com o ápice do jogo com a Argentina e uma boa final. O Djokovic foi bem. É como se fosse assim, os dois foram bem. Mas você tem picos, vários picos do Mbappé. O Djokovic foi todo ali naquele linear ali bem importante pro time, até porque os outros atacantes eram Trezeguet e Henry. Muito novinhos, então sentiram, muito novos. E os outros eram Dugarry e Guivarc'h. O Guivarc'h não joga no time do Sport Interativo do Rio de Janeiro. O que já resolve, o que já não resolve. jogava. Não jogava? Não jogava, não. Hã? Não. Você barraria o João Vitor pra botar o Guivarc'h? Não, nenhuma chance. Nenhuma Até porque chance. o João Vitor já fez gol às minhas custas e o Guivarc'h não fazia gol às custas do Zidane, pô. Aí não pode. O voto acabou, o outro voto acabou. Giroud e Guivarc'h já foi também pro Giroud. O que eu consagrei o João Vitor é brincadeira. Então. O Guivarc'h não conseguiu ser consagrado pelo Zidane. Ia ser Caramba, maneiro. Esse momento. Giroud e Guivarc'h. Ia ser maneiro se a gente Eu queria conseguisse esse corte vídeos. depois pra subir nas minhas redes, que eu acho que vai render. Eu queria depois achar vídeos mandar no grupo dos lá. times de vocês. E aí vou fazer o mano a mano de vocês. Ah, bom. Mas aí vocês vão ter que disponibilizar vídeos para as pessoas avaliarem. Inclusive eu, porque eu também nunca fui ver esse jogo. registro, infelizmente. Pô, tu nunca foi de grupo, prestigiar, né, né? Tainá? Tu Isso é nunca foi verdade, prestigiar. Alguma vez vocês me convidaram? Nosso time foi tricampeão. Nosso time foi tricampeão sem perder um jogo. Tricampeão invicto. Falar com ninguém, Tricampeão sem falar invicto. com ninguém também. Nosso time foi tricampeão invicto e Isso era jogou Tainá. 19 vezes, 18 vitórias e um empate. A Tainá só foi virar gente boa depois em São Paulo porque não tinha escolha. Caralho, que Ninguém pra mentiroso, conversar, maluco. do jeito. Chama a Aline Nastário, chama a Bruna Deltri pra falar. Só na palhelinha de vocês, não dava moral pra gente. Vocês na panelinha de vocês, eu na minha, né? Eu crio Escuta panela só, também. cara, Eu, esse hein? duelo aí... Tá bom, você quer fazer o seu voto já no treinador? Não, Giroud e Guivarc'h. Já Mas foi. tem briga, com pô. detalhe, os dois não fizeram um gol na Copa. Isso. Os centroavantes de duas Franças campeãs Mas do o Giroud mundo. pelo menos não perdeu. Também. Então a gente tem uma não boa fizeram notícia. um Vai gol ter na o Copa. Benzema agora, ele vai fazer gol, não vai ser campeão. Pode ser. Sim, Deschamps, como é? I'm Jaque. Aimé Jacquet ou Aí mesmo, Deschamps? já que... Pô, é que- 1, 2, 3, tá. Bem, como eu acho a França de Gosto 2018... muito do bem. Bem, como eu acho a França de 2018 mais time, apesar de ser um carro que podia mais, é que, pô, o Aimé Jacquet também pegou uma trolha pra resolver, né? Jogar uma Copa em casa e tal. Só que a Copa da França não é brilhante não, gente. Se peida pra ir pra final. 98, Porra, né? um mata-mata ok. Inclusive, se não fosse o gol de ouro do gol do Blanc, quem tinha ficado era no Paraguai. Já. Sim. Pô, Ia Deschamps. pros pênaltis, né? E o Chilavert Fazer justiça também com o Deschamps. Quer saber o que o Vitor Sérgio vai Se o falar? Deschamps Ah lá, ficar fora como ela me jogador conhece. e técnico, O é que que- sacanagem. Qual vai Você ser o vê meu que o Vitor voto? Sérgio vai dizer. Depois que ele deu aquela mijada no Pogba, Ela me conhece. Didier Deschamps Volta é por o ele, cara. bate na mesa. Exatamente. Isso. O que o Exatamente. Pogba tá pensando? Que Então. vai fazer uma Copa do Mundo daquele jeito? assim, Naquela tiriça? Não tem como. Só Didier Deschamps podia fazer Essa- aquilo naquele momento. Ele é o voto. Essa Ah, mulher, deixa me, ele essa sobe mulher na me goela, conhece. né? Com um detalhe, eu acho o já seguinte. foi, ó. Não, peraí, tem que falar. Tinha motivos pra botar no Aimé Jacquet, que inclusive, quando termina a Copa, 3 dias depois da Copa, o L'Equipe bota na manchete: desculpa, Aimé. Porque ele passou 4 anos sendo mijado pela imprensa. A França tinha sido eliminada da Copa de 94 dentro de casa, perdendo para Bulgária, Israel. né? Bulgária, Perdendo para Israel e Bulgária, na sequência. Foi eliminada com 2 jogos no Parque dos Príncipes, perdeu para Israel e para Bulgária. E aí foi eliminado. Então ele ficou lá, 4 anos, tomando decisões, não levou o Ginola, por exemplo, que era tipo um camisa 10 absurdo, que estava no de 94, e ele pediu desculpa. E o Então Cantona fica fora do ciclo. Fica Cantona, então, Cantona, Ginola, ele apanha e pedem desculpa. Cara, a mas, França É o Filipão. mas só pelo A França é esporro cagada, que viu? o Deschamps deu, que ele mandou o Pogba calar a boca e falou: você sabe que vocês não estão correndo nada, só tem um cara que tá correndo, não preciso dizer o nome dele, que é o Kanté. Aí o Pogba: não, mas não, mais nada. Pô, nada, cala a boca. Ele mandou o Pogba calar a boca. Por isso ele ganhou a Copa ali. Ó, Deschamps. e detalhe, 3. olha a França como é, cara. Em 98, ela tinha no ciclo disponível, se quisesse, o Cantona. E o Ginola, que era baita E o Ginola também. não foi campeão. E antes, 2018, tinha o 2018 tinha Benzema. o Benzema. Não foi campeão Tô te falando, também. é agora. vai o Benzema, vai dar merda. Eles vão cair na primeira fase. É isso. Não, na primeira Não, fase não mentira. dá, não dá. Vai cair nas Que é quartas. Austrália e Tunísia, não Vai dá. cair nas quartas. Só Thuram, Desailly e Lizarazu, tá? O resto todo
da França de 2018. Beleza, é isso. Um abraço, valeu. Deixa o seu like aí, tchau. Deixa eu dar o time. Lloris, Thuram, Varane, Elisa Razou, Kanté, Matuidi, Pogba, Griezmann, Mbappé, Giroud, treinados por Didier Deschamps. Tchau, um beijo. A gente volta numa próxima oportunidade. Valeu, Maria Chiquinha. Ai, caralho.